deve conhecer muita gente velha que é saudável. Você deve conhecer gente com 90 anos de idade que nunca foi ao médico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O corpo humano tem uma inteligência tão grande que se você mudar a fisiologia, automaticamente começa um processo de autocura. Isso acontece a todo momento no mundo inteiro. Então, qual é a hora de começar? A hora é agora. É claro que tem gente que está fazendo isso há 30 anos, que bom. Mas se é você que está pensando em entrar nesse processo, a hora é agora. O médico é um estudante até o dia de sua morte. Quando ele deixa de ser estudante, o médico dentro dele começa a morrer. Mas isso não é só para o médico. Eu acho que isso aí, qualquer pessoa, quando nós paramos de aprender, nós começamos a morrer. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: você começa a morrer quando as suas recordações começam a ficar mais fortes que as suas aspirações. Quando você começa a conjugar o verbo no passado, eu fui, eu fiz, eu era. Se você observar uma pessoa que está no processo de morrendo aos poucos, você vai ver que ela conjuga o verbo no passado. Então a primeira coisa que nós temos que começar a fazer, independente da idade, é começar a conjugar o verbo no futuro. Você tem que concentrar no futuro. Sabe por quê? Porque é lá que você vai viver o resto da sua vida. O passado já passou, tem nada que você possa fazer. Então o que eu quero ter primeiro aqui começar, eu quero começar com você um processo onde não existe construção sem destruição. Pablo Picasso, o grande Picasso, ele falou essa frase extremamente sábia. Acompanha aqui comigo. Você vai construir uma casa. O que você faz? Você faz um buraco no chão para colocar o alicerce. Ou seja, você já furou o solo. Você precisa de brita. Você vai ter que dinamitar uma pedreira para trazer a brita. Você não vai fazer isso pessoalmente. Você vai terceirizar. Alguém vai lá, dinamita a pedreira e alguém vende a brita para você. Você vai precisar cortar árvores para fazer tábuas, para fazer o alicerce. Você não faz isso fisicamente, você compra a tábua. Mas, sendo você direto ou indiretamente, você fez um buraco no chão, você derrubou árvore, você dinamitou pedreira e você ainda nem começou o processo de construção. Por que eu estou discutindo isso com você? Porque nós aqui vamos construir um novo paradigma. Para você explorar novos mares, você tem que perder de vista a costa. Se você quiser se mantendo olhando para a praia, não tem jeito de você explorar novos oceanos. Então, na exploração de novos oceanos, na área de saúde que nós vamos fazer aqui, você tem que, antes de mais nada, romper paradigmas antigos. O modo como os dados são apresentados tem um efeito no nosso raciocínio e isso influencia nas nossas decisões. Então, você quer ver? Vamos raciocinar junto. Olha só, eu vou te apresentar um dado aqui com esse próximo slide. Em 1900, 75% das pessoas trabalhavam ao ar livre. Em 2010, 10% das pessoas trabalhavam ao ar livre. Ou seja, a maioria deixou de trabalhar ao ar livre. Você hoje trabalha no escritório. Então, essa informação é fundamental para você, entre 1900 e 2010. Agora, vamos ver no próximo slide. No próximo slide, eu digo para você que em 1900, quando 75% trabalhavam ao ar livre, havia uma ausência de câncer de pele. E agora, 2010, só 10% trabalhavam ao ar livre, é o tipo de câncer mais comum. Raciocina comigo. Você acha que o sol, e a próximo slide que eu vou te perguntar, será que o sol é responsável pelo aumento da incidência de câncer de pele? Ou há algo mais ocorrendo? Se de 1900 para 2010 era 75% trabalhando ao ar livre e agora era só 10%, ou seja, a pessoa não toma sol mais e começa a aparecer mais câncer de pele,
Você agora tem um dado para raciocinar comigo e começar a questionar o seguinte: será que não tem algo mais que está acontecendo aí? E nós estamos culpando o pobre do sol? Pensa comigo. Muito bem. Então vamos em frente. Deixa eu apresentar para você o Dr. Robert Del Montique. O Dr. Del Montique, ele era um naturopata. Ele morava em Hollywood, na Califórnia. Ele era o profissional de saúde de muitos atores e atrizes famosas. Eu tenho um retrato dele aí aos 67 anos de idade, como você está vendo aí no slide. Aos 67 anos de idade, esse indivíduo tomou a seguinte decisão. Ele ia melhorar a sua alimentação, ele ia melhorar a sua atividade física e ele ia passar a usar hormônios chamados bioidênticos. E ele ia fazer uma experiência de 13 anos para ver o que aconteceria no corpo dele. E ele escolheu 44 parâmetros, ou seja, acuidade visual, acuidade auditiva, força muscular, equilíbrio, flexibilidade, resistência, capacidade aeróbica, 44 parâmetros. E quando ele chegou aos 80, que é o próximo slide, ele fez uma avaliação. Você mesmo olhando, você vai me dizer, olha aí, ele aos 80, ele tem mais músculo que ele tinha aos 67, ele tinha mais flexibilidade aos 80 que aos 67, uma melhor acuidade visual, melhor acuidade auditiva, a bioquímica dele era melhor. Então ele provou para nós que o indivíduo dos 67 aos 80 anos, ele pode rejuvenescer, ele pode ficar em melhor forma. O Dr. Del Montique morreu com 92 anos. Tá? Até hoje não se sabe o que aconteceu, mas ele estava muito bem no dia anterior. Tá? Mas ele morreu com 92 anos. Mas é uma experiência aqui para você. Vamos ver outras fotos dele aí para vocês terem uma ideia. Aqui está ele aos 84 anos de idade. Você está vendo a saúde que ele tem aos 84. Isso não é privilégio dele, não. Isso é qualquer pessoa que seguir a programação que nós vamos discutir aqui essa noite. Tá? Aí está ele, ó. Olha a musculatura dele. Tá? Inclusive, olha aí. Ele era uma pessoa extremamente conhecida no mundo de Hollywood, no mundo dos artistas. Então, eu acho que o Dr. Del Montique mostrou pra gente que qualquer momento que você começar, mesmo ele já vindo cuidando até um certo ponto, você pode melhorar. Então, essa é a primeira mensagem que eu tenho para você aqui hoje à noite. Certo? Deixa eu apresentar para você a Violeta Brown. A Violeta Brown era, até bem pouco tempo, até setembro de 2017, ela era a mulher mais velha viva. Ela faleceu em setembro de 2017. Ela viveu 117 anos, 6 meses e 5 dias. Totalmente lúcida. Mostrando para você que isso é possível. Quer dizer, isso não é um conto de fada. Isso existe. No próximo slide eu vou mostrar para você a mulher que mais viveu até hoje documentado. É a francesa Jeanne-Louise Calment. Ela nasceu em 1875, morreu em 1997. Ela viveu registrado, com certidão de nascimento, tudo certinho, 122 anos e 164 dias. E todo mundo perguntava para ela, Jean-Louise, qual é o seu segredo? É a pergunta que uma pessoa com mais de 120 anos recebe. E ela era categórica, sempre com a mesma resposta. A resposta que ela dizia era a seguinte: primeiro, que era o vinho do Porto, que ela tomava um cálice todo dia. Um cálice, tá? Não é uma garrafa, não. É um cálice. E ela só tomava o vinho do Porto. Segundo, o senso de humor. Ela estava sempre sorrindo, sempre brincando. E terceiro, ela tomava 2 a 3 colheres de azeite de oliva de excelente qualidade. Então você vai ver que isso aqui, essa história vai se reproduzir. Quando nós começarmos a estudar daqui a pouco as chamadas zonas azuis, que são principalmente 5 zonas, uma no Japão, uma em Costa Rica, uma na Sardenha, uma na Califórnia,
e assim por diante, nós vamos mostrar essas pessoas que vivem 100, 110, 115 anos, com saúde. Porque não adianta você viver muito e estar ligado a um respirador, e estar tomando remédio, e estar em coma. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo você viver mais e viver melhor. Agora, não vai aparecer nenhuma pílula no mercado, pelo menos por enquanto, que vai resolver esse problema. Você vai ter que tomar uma decisão. E não é uma coisa simples, mas não é uma coisa fácil, porque você vai ter que ter uma certa disciplina. Mas é melhor do que ir para um CTI de um hospital, inclusive do ponto de vista financeiro. Então nós vamos mostrar no próximo slide para você quais são as características dos centenários, pessoas com mais de 100 anos. O que caracteriza eles bioquimicamente? Todos eles, sem exceção, têm uma insulina de jejum abaixo de 5. Esse é o número mágico. Você pode pedir ao seu médico para poder medir a sua insulina depois de 8 horas de jejum, não é depois de 12 horas, depois de 8 horas de jejum, medir a sua insulina no sangue e você, se você estiver abaixo de 5, a sua chance de passar dos 100 anos é muito grande. Mas não é só isso não, é um trio. O próximo mostra que você tem que ter os seus triglicérides baixos. E terceiro e último desse trio é ter o HDL elevado. Então, as pessoas com mais de 100 anos, elas têm uma característica, um denominador comum. Elas têm a insulina baixa, e isso você consegue diminuindo a sua ingesta de carboidratos. Elas têm triglicérides baixo, isso você consegue também diminuindo a ingesta de carboidratos. E elas têm um HDL alto, e isso você consegue principalmente pela sua atividade física. E talvez um cálice do vinho do Porto, que também aumenta o HDL. Então, se você está buscando como é que você consegue isso, você tem que, esses 3 parâmetros têm que estar presentes.